Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, onde quer que estejam. Voltamos aqui novamente ao programa Desporto Açores, 8ª temporada, 7º programa do Desporto Açores. Neste presente dia de segunda-feira, 26 de janeiro, temos um programa que ainda não trouxemos cá à nossa audiência, aos nossos espectadores e telespectadores, que é a coordenação, que é o desporto escolar. E trazemos aqui duas pessoas conhecedoras deste tema, do desporto escolar, tanto no território, portanto, Portugal continental, na terra-mãe, como nas ilhas, e trazemos aqui para a nossa audiência que a partir de amanhã sairá na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena 107.1, 90.0, Rádio Asas do Atlântico, Rádio Audiência Portugal Continental, Rádio Estádio Portugal da Portuguese Channel e a televisão portuguesa Califórnia da Rádio Portugal USA. Portanto, como estava a falar, a coordenação do desporto escolar, tanto em Portugal continental como nas ilhas, temos aqui a representar o Nuno Rodrigues, coordenador do desporto escolar da Escola Horácio Bento Gouveia, na região autónoma da Madeira, e Rui Machado, temos aqui como uma grande representação, o coordenador nacional do desporto escolar, Rui Menezes Machado, os dois agradecendo pela nossa audiência, para aqueles que nos seguem por toda a parte do mundo, e nomeadamente a diáspora portuguesa. O nosso muito obrigado por terem aceito desde já o convite. E passamos à primeira questão, que é a questão que nos apraz trazer a todos os convidados, que é, antes do primeiro vídeo, que é, portanto, quem é Rui Menezes Machado ou Nuno Rodrigues, que na sua carreira desportiva se identificam, portanto, com o desporto, com esta paixão pelo ensino, e nós queremos saber quem é o homem que está por trás desta função. Não sei quem é que é começar. Sim, não há problema. Antes de mais, boa noite, bom dia, boa tarde, consoante a latitude. Muito obrigado ao Pedro pelo convite e ao Nuno Rodrigues também por partilhar aqui o painel nesta discussão e nesta análise que é sempre interessante quando falamos de desporto escolar. Bom, o Rui é um português, um cidadão nascido no interior de Portugal, numa cidade que fica aí entre o Porto e Vila Real, que é Amarante. Praticou sempre desporto desde muito jovem, passou por várias modalidades e, à semelhança de muitos jovens da sua geração, acabou por terminar no futebol, depois de passar por artes marciais, pela canoagem, pelo atletismo, fiquei-me pelo futebol. Mantive sempre o contacto académico, até por uma questão de estrutura familiar, portanto, apesar do desporto ser algo importante, sempre foi visto o meu crescimento como um binómio, onde o desporto e os estudos caminhavam lado a lado. Acabei por me licenciar em Educação Física, acabei por fazer uma especialização em treino de alto rendimento, onde depois também trabalhei como treinador no futebol profissional, e depois acabei por enveredar um bocadinho para a área da gestão
e dentro daquilo que é o desporto escolar, fiz também um mestrado em ensino, e a minha carreira de base é docente, obviamente, e neste momento estou a fazer o doutoramento na área do desporto escolar. Portanto, é uma perspectiva alargada daquilo que é a minha atual função enquanto coordenador nacional do desporto escolar, mas que me permitiu também ter uma boa noção daquilo que é o desporto, globalmente, internacionalmente, agora neste caso até com o doutoramento internacional, mas também daquilo que é a realidade, pelo menos do continente. E, mais uma vez, reitero, muito obrigado pelo convite. Então, passo agora para o Nuno Rodrigues para responder a mesma questão. Portanto, quem é o homem? E nós somos cúmplices porque já portanto, trabalho com o Nuno, mas quem está a ouvir lá em casa quer saber também este percurso que o Nuno tem até chegar a este cargo portanto, e abraçar esta profissão. Ok, muito obrigado pelo convite, ao Pedro, e felicitações ao colega Rui Machado. Bem, vou tentar enquadrar a minha participação e como é que eu cheguei aqui. Eu e o Pedro somos colegas de escola, fomos colegas de curso, não do mesmo ano, mas fomos colegas de curso, aqui na Universidade da Madeira. Eu sou oriundo do continente, de Setúbal, cidade de Setúbal, onde pratiquei, fui atleta de várias modalidades também. Andei no judo, no remo, na natação e ginástica, passei por várias modalidades. Uma experiência vasta, nunca fui um atleta de competição de alto nível, mas sempre pratiquei desporto e sempre gostei muito do desporto. E a última modalidade que pratiquei assim mais a sério e que ainda hoje, sempre que é possível, pratico é o bodyboard, que foi a que tenho praticado mais nestes últimos anos. Depois fiz a formação na Universidade da Madeira, licenciatura, e a partir daí, carreira docente, desde 2001, 2002, até atualmente. Passei pelo desporto escolar, que já tenho uma experiência desde 2002, desde 2002 até agora, sempre estive ligado ao desporto escolar como orientador de equipa, passei por várias modalidades como orientador, estive no basquete inicialmente, depois passei pelo badminton, pelo vôlei, onde estou atualmente com uma modalidade, e há cerca de 8 anos que estou como coordenador da Escola Horácio Bento de Gouveia, que posso também tentar enquadrar aqui ligeiramente para quem está a ouvir, para tentar perceber que tipo de escola é que é, a dimensão. É uma escola com cerca de 1.500 alunos. Neste momento temos 12 modalidades, oferecemos 12 modalidades aos nossos alunos. Temos este ano, oferecemos 2 novas modalidades que não tínhamos, que é a natação e o Madeira Ball. Possivelmente para muitos vão me perguntar o que é o Madeira Ball. Eu posso já adiantar que é uma modalidade específica da Madeira, mas é muito semelhante ao futevôlei, que é jogado 2 contra 2, e é uma modalidade que começou a surgir agora no desporto escolar e tem tido bastante aceitação. A natação também é uma modalidade nova que estamos a apostar este ano, apesar de não termos piscina na escola, é uma modalidade nova. E temos a dimensão da escola, 1.500 alunos, 210 professores, 215 mais ou menos. De educação física somos 20. Destes 20 envolvidos no desporto escolar, somos 13 professores. Por isso a maior parte dos professores está envolvida no desporto escolar. E depois temos as outras modalidades todas, vôlei, basquete, atletismo, atividade motora adaptada, atividade interna. Pronto. E basicamente o meu trabalho é coordenar todas estas modalidades, as atividade interna, as atividades externas das várias modalidades, depois as atividades pontuais
como o corta-mato, o basquete 3x3. Pronto. E basicamente não me vou alongar muito mais agora, só para tentar fazer o enquadramento inicial, para tentarem perceber o enquadramento aqui da minha coordenação. Então, fazemos já a apresentação de ambos. A nossa audiência, quem está lá em casa, percebe um pouco a parte humana e a parte pessoal dos nossos convidados, partindo desse aspecto. Queremos ter uma análise agora mais geral e mais global do desporto escolar, onde passarei um vídeo para termos a noção do que é a dimensão nacional do desporto escolar, e depois traremos então para uma noção mais regional e mais local. E então, vamos lá. Sabendo desta dimensão, queríamos perguntar ao Rui, portanto, o que é esta envolvência do desporto escolar, vendo numa perspectiva mais global. Quer saber qual é a perspectiva do desporto escolar em Portugal, pelo menos no continente? É essa a questão, é isso? Sim. Até porque depois sabemos que muitas competições, mesmo a representação regional, tem participações a nível nacional, há concentrações a nível nacional. E isso tem um objetivo também agregador em relação às próprias regiões autónomas. Sim, portanto, temos regiões autónomas em Portugal, isso é um facto, é algo que faz parte da nossa existência e, portanto, contra isso não há nada em desvantagem. Sempre que possível, as regiões autónomas têm participado em algumas das nossas atividades nacionais, que é a parte final de determinadas competições. Inclusive, na semana passada, estive a falar exatamente com o responsável da Madeira, o Almano Santos, na área do desporto escolar, e estamos a tentar criar todas as condições para que nestes campeonatos nacionais, e não só, por exemplo, no corta-mato nacional, que será já em fevereiro, nas Azoteias, no Algarve, mas também para termos uma comitiva da Madeira cá em modalidades que não aquelas mais comuns, que são as individuais. Do ponto de vista dos Açores, os Açores também têm vindo a participar. Este ano já lhes foi endereçado o convite para que possam identificar em que modalidades e em que atividades vão participar. Mas julgo que a questão não era bem por aqui. Portanto, eu queria só falar sobre a parte da integração das regiões autónomas. Uhum. A nível nacional, o desporto escolar tem vários números. Eu costumo dizer que existe um desporto escolar de muitas cores e vários sabores, embora estejamos aqui a falar na particularidade das regiões autónomas, a verdade é que o país, continente, também é simétrico entre si,
não só de norte a sul, de região para região, norte, centro, Lisboa, Valtejo, Alentejo e Algarve, como também, e talvez principalmente, do interior para o litoral, e a mesma coisa será a dizer dos meios menos urbanos para os meios urbanos, ou dos meios rurais. Seja como for, o desporto escolar em Portugal continental é o garante do acesso ao desporto por muitas crianças e jovens, que se não for o desporto escolar não terem outra oportunidade de ter acesso à prática desportiva, principalmente naquilo que é uma prática mais eclética e menos especializada, e isso será provavelmente aquilo que nos representa e do ponto de vista identitário daquilo que é o desporto escolar. O desporto escolar é uma oferta diversificada que tenta promover uma prática eclética e, ao mesmo tempo, garantir o acesso democrático à prática desportiva por grande parte das nossas crianças e jovens. Os números são variados, posso-vos dizer que do ponto de vista da prática regular e sistemática, aquela que acontece semanalmente, através dos grupos equipa, e aqui algumas diferenças em termos de terminologia do que é o desporto escolar no continente para as regiões autónomas. Os grupos equipa envolvem semanalmente mais de 155 mil alunos, portanto, do ponto de vista regular e sistemático. Estamos a falar de mais de 5.700 professores também envolvidos nestas práticas, e depois temos aquilo que são os projetos que nós chamamos aqui os projetos complementares, que são os projetos que têm alguma relação com o sistema federado e que têm, do ponto de vista isolado, também números muito significativos. Talvez o mais significativo seja o corta-mato, onde desde a fase escola até à fase nacional tem envolvido sistematicamente mais de 200 mil alunos. Obviamente que pessoalmente, o que eu vos posso dizer é que este vídeo da Taça do Desporto Escolar é aquilo que eu identifico como mais diferenciador no desporto escolar. É uma atividade que envolve neste momento 4 federações: a Federação de Ginástica, a Federação de Voleibol, de Futebol e de Badminton. Inclusive o presidente da Federação de Badminton neste momento é um madeirense e que tem trabalhado muito perto connosco. E é uma modalidade que, conforme eu vos disse, pessoalmente é algo que eu gosto e que tenho algum carinho por esta modalidade, porque na minha ótica é aquilo que representa ou deve representar aquilo que é o desporto escolar. O desporto escolar é uma oferta para todos, portanto não é uma continuação do desporto federado, e esta atividade da Taça do Desporto Escolar representa exatamente a questão identitária da escola, e neste caso muito específico da turma. São as melhores turmas que vão à fase nacional, mas à semelhança das outras atividades tem uma fase de escola, uma fase mais local e depois uma fase nacional. E é um dos projetos, juntamente com o DS sobre rodas, neste momento, que tem vindo a crescer de forma mais significativa ao longo dos últimos anos. Julgo que vos dei aqui são mais de 31 atividades, entre atividades desportivas federadas, com federações, quero eu dizer, como outras que não têm federações, pelo menos com utilidade pública desportiva, mas são mais de 31 atividades e portanto, é algo que envolve no continente 22.600 créditos, e que isto representa, grosso modo, se fôssemos a falar em horários completos dos docentes, maioritariamente, ou esmagadora maioria dos centros de educação física, representa 1.000 horários a nível nacional. É o maior programa educativo português, é aquele que envolve mais alunos, mais docentes. E é um programa empregador também. Empregador, obviamente, a partir do momento que tem atividade letiva, remunerada, obviamente que sim, sem dúvida, e isso é algo também que nos distingue, por exemplo, juntamente com outros países. Na Europa, talvez o modelo mais idêntico ao nosso será o francês, pelo menos numa das suas federações, que é o NSS,
também têm uma lógica muito parecida com a nossa. Os outros países, de outras latitudes, inclusive de outros países, nomeadamente até aqui sei que provavelmente teremos alguém dos Estados Unidos a acompanhar-nos, é um modelo completamente diferente. Este é um programa educativo, o modelo americano é um programa seletivo, é um programa elitista, é um programa que visa a performance. Nós não, é a integração, portanto tem uma lógica completamente diferente, embora a terminologia anglo-saxónica seja a mesma, que é School Sports, mas na realidade são coisas completamente diferentes. Passaremos então ao Nuno e vamos também escolher aqui um vídeo para fazer a introdução ao contexto regional e passaremos depois ao Nuno explicar um pouco o que é o desporto escolar na região autónoma da Madeira. Pedro, eu vou interromper, mas, por exemplo, eu já há pouco não vi o vídeo e agora também não estou a ver o vídeo. Não estamos a ver o vídeo, não. Portanto, eu não sei se essa partilha estará... Assim vemos, mas se o passar para ecrã inteiro, não. Já há pouco o vídeo do Oliveira das Meias também não... Eu fiquei com a ideia que era só eu que não o tinha visto, agora decidi arriscar. O vídeo é o vídeo que é público, que está no YouTube, é dos canais da Direção Regional da Educação, e nós trouxemos para visualizar um pouco daquilo que é os 50 anos. Digamos que isto na comunicação social, nos mídias, nas redes sociais, o tempo tem que ser automatizado e então escolhemos sempre vídeos muito curtos, porque para dar uma ideia geral do que queremos trazer cá. E então, dentro disto, eu passo a pergunta do Nuno, mas não deixando de parte o que o Rui estava a referir em relação ao vídeo, que perdi-me no meio da questão do Rui. Estávamos a falar do vídeo que estava a passar da região autónoma da Madeira, portanto, do desporto escolar cá na Madeira. Não sei se queres repetir, Rui, se tinha a ver alguma coisa com o vídeo ou não. O meu comentário? Sim, eu não... Pensei que tinha ouvido. Não, eu estava a dizer que não se estava a ver sempre no ecrã, quando muda para ecrã inteiro, ele perde a visualização para quem está a assistir. Aconteceu isso no vídeo da Taça do Desporto Escolar do Continente, não se viu o vídeo. Eu pensei que o problema era meu, só que agora é que constatei que o problema não era só meu. Ok. O vídeo estava a passar aqui na regi, não sei. Pronto, ok, pode ter sido só uma questão nossa, depois vê-se. Depois a questão de editar. Dentro daquilo que era o vídeo, penso que deu para entender. Deu para ver partes deste segundo vídeo, deu para ver partes. Deu para perceber que era um vídeo com o apanhado de muitas atividades do desporto escolar aqui na Madeira, da grande festa de abertura e a festa do desporto escolar que é feita aqui na Madeira, que fazemos em maio. É uma semana inteira com jogos e atividades direcionadas para todos os ciclos, desde o primeiro ciclo, segundo ciclo, secundário, e a festa de abertura, que é uma festa muito simbólica, é uma festa muito envolvente, e já deu para perceber também um bocadinho da nossa dinâmica aqui na Madeira. Eu não vou falar, nem quero falar muito também vou falar mais especificamente do desporto escolar de Horácio Bento e da parte que nos toca, porque existem coordenadores acima de mim, coordenadores como o Elman Santos, que estão por dentro do desporto escolar. Posso dar algumas indicações, mas não vou falar especificamente sobre o desporto escolar aqui na Madeira,
para não meter a foice em seara alheia. Qualquer das maneiras, posso dar aqui uma achega relativamente às competições nacionais, que nós muitas vezes, nós como escola grande que somos, comparativamente às outras escolas aqui na Madeira, é uma escola que tem tido tem grande representação a nível do desporto escolar, é vencedora muitas vezes e fica em primeiro lugar em várias modalidades, em muitas situações, e nós várias vezes tentamos que os nossos alunos participem e que vão competir a nível nacional. E tentámos várias vezes, a nossa escola, fazer esse tipo de competição a nível nacional, em representação da Região Autónoma da Madeira, em várias modalidades, no basquete 3x3, no atletismo, no corta-mato, e tivemos sempre muitas dificuldades com apoios, com passagens, com estadias, com alimentação, com todas as despesas que implicavam. Eu tentei, em anos anteriores, ir junto da Federação, da Associação de Basquete da Madeira, quando foi o 3x3, junto do Gabinete do Desporto Escolar, e tivemos sempre muita dificuldade em fazer-nos representar a nível nacional. Lamentavelmente, isso é uma coisa que eu já tento várias vezes, mas depois barramos sempre nas questões financeiras e nas dificuldades que as questões financeiras implicam. E outra dificuldade que nós temos também, e que também tem a ver com a participação de atletas federados e não federados. As nossas modalidades, os nossos núcleos, os nossos treinos semanais das atividades externas, regulares, só podem ser representados alunos não federados. A única modalidade onde tem alunos que possam ser federados na modalidade em questão, eles podem ser federados noutra modalidade, mas na modalidade em questão, é o atletismo e o corta-mato. É a única modalidade que é permitido que participem alunos federados da mesma modalidade. Todas as outras modalidades não é permitido. O que acontece quando nós temos uma representação de uma equipa de vôlei ou de basquete ou de futsal e eventualmente essa equipa pode querer participar em fases finais e a nível do continente com outras equipas, temos essa dificuldade porque os nossos atletas não são federados na modalidade e depois vão competir com atletas federados e o desnível é grande e nota-se muito, e essa também é uma dificuldade, por isso nunca foi uma grande aposta nessas modalidades, porque estamos a partir com desvantagem e é um assunto que penso que também acho que é interessante debater sobre isso, sobre a importância ou não dos atletas federados. Há uns anos atrás nós tínhamos alguns federados e depois acabávamos nessas alturas, acabavam por ser os alunos da escola dos clubes a jogarem contra alunos da escola dos clubes, limitando muitos alunos que não eram federados, limitando muito essa sua participação. E também deixar este tema. Eu procurando... eu posso falar sobre isso, Pedro. Eu gostei então, do tema. Vamos falar do tema, deixando já aqui aberto este encaminhamento para isto que vamos falar, que é a cultura, passando do contexto geográfico depois para a cultura do próprio desporto escolar. Mas abordando o tema, como não estava a referir, Rui. Sim, um dos problemas do desporto escolar continente... Eu, quando falar de desporto escolar, estou a falar de desporto escolar do continente para não estar sempre a dizer desporto escolar do continente. Portanto, vamos abrir esta... o desporto escolar teve sempre esta duplicidade, que é não estar claramente definido onde começa e onde termina. E a parte de contacto com o sistema federado, nem sempre ao longo dos anos, e estamos a falar inclusive do tempo
do Estado Novo ainda, nem sempre as coisas foram claramente definidas quem faz o quê. Se formos olhar à letra da lei, o desporto escolar tem, grosso modo, a responsabilidade de fazer aquilo que eu vos disse no início, que é garantir a oferta desportiva e o acesso democrático por parte das nossas crianças e jovens. A questão aqui tem a ver também com os direitos e os deveres. E até há bem pouco tempo, a ideia era que todas as crianças, todos os jovens, tenham acesso e têm direito de representar a sua escola, independentemente de serem federados ou não. Ora, eu não concordo com isso. Eu concordo muito mais com a visão que foi partilhada aqui pelo Nuno, que é da região autónoma da Madeira. Não sei se nos Açores é exatamente igual, mas eu acho que toda a gente tem o direito de praticar desporto, mas acho que o Estado também tem o dever de regular essa prática e essa oferta. E neste sentido, o que se está a procurar fazer é claramente definir aquilo que é o papel do desporto escolar e o que é o papel do sistema federado e quais são os pontos de contacto e até os pontos de osmose entre o sistema educativo, neste caso o desporto escolar, e o sistema federado. Para isto, dizer-vos que estamos a caminhar para que esta clarificação fique, seja definida claramente e que essa assunção política seja também assumida, mas à data, pensando no futuro, deseja-se que todas as crianças tenham acesso, mas que os federados, já que usufruem de algum apoio e alguma regulamentação estatal, possam praticar desporto escolar na sua escola, em outras funções que não a de praticante na sua modalidade, ou em qualquer função noutras modalidades. E aqui, olhando a montante daquilo que é uma das preocupações do nosso país, e talvez aí o ponto de relação com aquilo que há pouco mostrou aí da notícia do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo, recentemente aprovado em Conselho de Ministros, e na semana passada foi dado o kick-off na minha cidade, portanto na cidade onde eu tenho a minha família, que é o Porto, e a ideia é claramente definir o que é que um sistema faz, o que é que o outro faz e para que é que ambos contribuem. E quando falamos disso, estamos a falar daquilo que são as grandes preocupações de chapéu do âmbito nacional, que é, por exemplo, a inatividade física e o impacto que isso nos cria, que é a obesidade e o impacto que isso nos cria. E é algo que é interministerial, porque aquilo que não se faz na escola, uns anos mais tarde, vai-se pagar no Sistema Nacional de Saúde. E por aqui adiante. Portanto, quem é da área do desporto e aqueles que fazem até investigação na área do desporto sabem perfeitamente quais são os impactos, inclusive económicos, e, portanto, se forem ver na OCDE, existem vários trabalhos que indicam exatamente a vantagem e o retorno financeiro que o investimento no desporto, e nomeadamente em crianças, traz a longo prazo, e isso está medido. Sabemos exatamente qual é o investimento de €1 no desporto, qual é o retorno que isso traz do ponto de vista da economia, seja da economia em torno do desporto, seja na economia numa lógica mais de poupança, por uma não necessidade de recorrer ao Sistema Nacional de Saúde, ao número de faltas ao trabalho, etc, etc, etc. Portanto, se depender daquilo que são a lógica atualmente, o que nós gostaríamos era que esta destrinça fosse claramente assumida e que todas as crianças e jovens tivessem, mas que tivessem acesso, mas que o desporto escolar se assumisse como uma diversidade da oferta desportiva, promovendo uma prática eclética. E aquilo que é desenvolvimento de performance possa, efetivamente, ficar para aquilo que é o sistema federado. Nós, no desporto escolar, eu posso-vos dizer, e se me alongar muito, peço ao Pedro que me interrompa, nós, por exemplo, um dos nossos subprojetos no desporto escolar são os grupos de equipa de nível 3. Isto para o ano nós vamos ter uma nova estratégia nacional e, portanto, a terminologia e a lógica vai diferenciar-se um bocadinho. Mas hoje existem clubes desportivos escolares que competem no sistema federado. E o que foi definido de há um ano para cá é que quem, e bem, escolher isto e, portanto, está numa lógica de desenvolvimento da performance, está numa lógica já muito para além daquilo que é o desporto escolar tradicional,
quem estiver nessa lógica, então assume-se como um clube desportivo escolar federado e participa exclusivamente no sistema federado, coisa que não acontecia até aqui. Curiosamente, a minha conversa com o Elmano Santos foi exatamente nesse sentido, e nesse sentido também reiterar o nosso convite para que haja uma participação mais robusta por parte da região autónoma da Madeira e extensível, obviamente, à região autónoma dos Açores. Trazendo aqui à discussão esta frase do professor Carlos Neto, que tem até um projeto nos Açores em relação à obesidade e aquilo que ele chama a literacia motora, vê-se esta preocupação de valorizar o desporto escolar ainda mais na escola e a importância que tem para a inclusão e para o direito a todos os jovens e as crianças, os alunos, à prática desportiva. Nuno. Fico muito contente por ver aqui o professor Carlos Neto aqui e com os anos que ele já tem nisto, e ainda luta e ainda trabalha muito afincadamente para defender a prática regular de exercício físico e o combate à obesidade. E como nós vemos, eu penso que é transversal aqui na Madeira, Açores e continente. Penso que o nível de atividade física tem vindo a diminuir, a dificuldade muitas vezes de trazer os alunos para os núcleos, de os pôr a praticar exercício físico, de os pôr a competir ao fim de semana, porque são muitas solicitações, cada vez mais, de telemóveis, de explicações, de muitas atividades ao fim de semana, durante a semana também explicações e treinos ainda bem, mas que os afastam muitas vezes do desporto escolar. E eu posso dar aqui um exemplo, que eu, como estou no voleibol, e já estou há muitos anos no voleibol, lembro-me, há cerca de quase 20 anos atrás, eu de vez em quando falo sobre isto, dou este exemplo, e eu, nas concentrações que existiam ao sábado de manhã, que ainda existem, há cerca de quase 20 anos atrás, ou 20 anos, possivelmente 20 anos, eu sozinho conseguia facilmente, sem muita dificuldade, da nossa escola, com o mesmo número de alunos, com os mesmos alunos, conseguia levar cerca de 6, 7 equipas de infantis, são alunos do 5º, 6º e 7º ano. 5º, 6º e 7º ano, e só no meu núcleo levava cerca de 7 equipas, mais árbitros, mais alunos para apoiar, mais alunos para ajudar. Eram muitos. E digo eu, na minha escola e as outras escolas também, a participação, nós enchíamos, punhamos 9 campos a jogar ao mesmo tempo e tínhamos uma manhã inteira com muita gente na bancada a ver, e jogavam e trocavam. Hoje em dia temos uma dificuldade enorme, e o Pedro sabe disso, de conseguir arranjar meia dúzia de alunos para irem jogar ao fim de semana, porque eles têm, por um lado, falta de compromisso, por outro, a falta de responsabilidade. Depois, as ofertas são tantas e é uma dificuldade que hoje em dia estamos a passar. Penso que em todo o lado, penso que a nível do continente também, nos Açores, não tenho dúvidas nenhumas. E nós temos que nos adaptar e temos que começar a reinventar e começar a arranjar alternativas, pensar muito bem como é que conseguimos alterar isso. Nós aqui na Madeira estamos a fazer uma coisa, agora recentemente, já começámos há 2, 3 anos, que foi passar as competições externas para durante a semana, tentar fazer competição externa durante a semana,
e tem estado a resultar muito bem, tem estado a funcionar bem. Neste momento, existem as únicas modalidades que praticam a competição regular ao sábado de manhã são as coletivas, que é o handball, o basquete, o vôlei e o futsal. Todas as outras já conseguem ter competição, e o atletismo também, e já conseguem ter competição, neste caso estamos a fazer à sexta-feira à tarde, e tem tido muito bons resultados. Nós, ao tentarmos passar as modalidades também coletivas para durante a semana, prende-se muito com a limitação dos espaços para conseguir competição, porque os espaços que nós usamos são os espaços das escolas, e as escolas durante a semana, à tarde, estão sempre ocupados com aulas de educação física, ainda bem. A dificuldade prende-se com isso, porque se nós conseguimos ultrapassar essa dificuldade, não tenho dúvidas nenhumas que é um dos caminhos é fazer as competições externas regulares durante a semana. Eu não sei em Lisboa e no continente como é que as coisas estão. Mas aqui eu gostaria de acrescentar aqui também um bocadinho da minha visão sobre isso. Eu acho que nós, profissionais de educação física e ligados ao desporto escolar, estamos demasiado habituados a fazer as coisas da mesma forma durante muitos anos. E estamos de tal maneira habituados que às vezes isso impede-nos, de certa forma, de sair de uma zona de conforto e ao mesmo tempo de ver um bocadinho mais além. O que é que eu quero dizer com isto? Uhum. O desporto escolar, na minha opinião, a competição não é o mais importante. Pelo menos a competição formal. Nós importamos há longos anos o modelo de competição olímpica e isso não satisfaz as necessidades do desporto escolar. Para isso existe o sistema federado. E aí é um dos equívocos do desporto escolar, é querer plasmar exatamente aquilo que é o sistema federado, principalmente na competição formal. Ora, existem outras competições, outro tipo de competições, outra forma de organizar. E daí, essa é uma das questões que há pouco, embora não se tenha conseguido ver bem, mas é uma das vantagens da taça do desporto escolar. É que não copia, não plasma aquilo que é competição formal. Por exemplo, o futebol não é jogado rapazes contra rapazes ou meninas contra meninas. Tem um regulamento próprio obrigatoriamente misto. Obrigatoriamente. E é inclusivo nesse sentido. A mesma coisa se passa com as restantes modalidades, em que, inclusive, a forma, o campo de jogo, não é o campo de jogo formal. É algo adaptado àquilo que é o contexto da escola e algo preparado para ser aglutinador e inclusivo. E é nesse sentido que eu acho que nós temos que caminhar, até porque aquilo que é as competições tradicionais também são aquelas que são mais representativas no sistema federado, fora da escola. E, portanto, o desporto escolar acaba por ser quase competitivo, em alguns lugares, àquilo que existe na escola. Isto é uma pergunta que não tem uma resposta certa. Pode ser de uma forma num determinado sítio, pode ser de outra forma noutro determinado sítio. Mas dou-vos um exemplo. Há pouco falámos de badminton, inclusive porque o seu presidente da federação é madeirense e é das modalidades no continente mais praticadas. É das modalidades com maior número de grupos de equipa e, consequentemente, com maior número de alunos praticantes. No entanto, isso não tem uma repercussão direta naquilo que é o sistema federado em clubes de badminton. Algo estranho se passa. Ora, se há um investimento significativo nas escolas nesta modalidade, nos dois escalões, em vários escalões e nos dois géneros, e se não há uma repercussão, que é que estas crianças que investem alguns anos da sua vida a desenvolver essa literacia motora associada a esta especificidade desportiva, o que é que lhes acontece depois se não existe oferta cá fora? Eu não sei se estou a ser claro. O que eu quero dizer com isto é que há situações em que deverá haver complementariedade entre a oferta educativa, do sistema educativo, e o sistema federado. Mas há outras situações em que isto não é desejável. Vamos a uma modalidade, a maior de todas, futebol. Fará sentido
a escola, quando tem 3 ou 4 clubes em torno dela, ligados ao futebol ou ao futsal, ter um grupo e equipa de futebol dentro da escola? Isto não é para dizer que sim ou que não, é só para nos levar a pensar naquilo que nós queremos. Essa imagem que está aí a mostrar é da Festa do Futebol Feminino, que é um projeto em complementar à Federação Portuguesa de Futebol e que já está ligado ao desporto escolar há muitos anos, mas é uma atividade pontual, não é um grupo-equipa. Portanto, o que eu acho é que nós temos que alterar um bocadinho o nosso mindset daquilo que é o desporto escolar, em contexto escolar, e afastar-nos o QB do modelo olímpico do federado, porque isso não responde às necessidades. O modelo olímpico federado visa a performance. O desporto escolar tem que olhar para a competição não como um fim, mas como um meio educativo. Eu tenho aqui uma provocação, Rui. Eu também concordo um pouco com essa ideia e tenho discutido isto ao longo dos anos, que é, se a escola, por sua vez, tem plasmado no desporto escolar a sua essência, que é os 4 saberes, o saber estar, o saber fazer, o saber ser e o saber saber, por vezes, pelo modelo que se tem no desporto escolar, o saber estar e o saber ser não fica tão evidente pela competição. Se retirarmos um pouco a classificação e a competição em si, em que delhou-se mais no saber fazer, portanto, na questão do próprio resultado e no saber, do que no saber estar e no saber ser. Isto é, tem algumas competições, formatos de competições em vários países, por exemplo, no Canadá, estou-me agora a lembrar, em que a classificação em si é a atitude que se tem perante os outros, o adversário, o jogo. Não tem uma competição em si, mas tem tipo uma análise do comportamento que se teve naquele momento. E isto, pelo menos pelo tempo que eu tive, tanto nos Açores como na Madeira, e os únicos sítios que eu tive, não se vê, só se vê praticamente a competição, como o Rui disse, retirada do que já existe, mas com algumas preocupações pedagógicas. Eu acho que, por exemplo, a competição externa está sobrevalorizada em comparação àquilo que é a prática competitiva interna. Não lhe vamos chamar competição interna. Mas eu tenho que recuar alguns anos e muitos quilos atrás para me lembrar do tempo quando era aluno, pelo menos do ensino secundário ou do ensino básico. E a verdade é que, se me dessem a escolher entre ir participar numa competição com outras escolas, num sábado de manhã, que seja, ou num dia de semana à tarde, num pavilhão com pouca gente, ou até que sem ninguém, inclusive é fechado, onde eu vou jogar um jogo com competição pura e dura, e em contraponto do outro prato da balança, me dessem a escolher uma competição na minha escola, onde a escola tivesse vocacionada e houvesse um espaço próprio para ser praticada, com os meus colegas de turma, com os colegas das outras turmas e com a escola toda a acompanhar, o que é que eu escolheria enquanto aluno? Eu quero acreditar que escolheria esta segunda. Ou seja, o que eu quero com isto dizer é que, mais uma vez, estamos muito focados naquilo que é competição formal externa e valorizamos muito pouco aquilo que são as potencialidades de uma competição menos formal e interna dentro de cada escola. E que isso ou seja, a competição externa, se for uma lógica dos Estados Unidos, e há pouco falaste aí do Canadá. O Canadá tem 2 lógicas muito distintas. Tem uma lógica de contexto educativo, que é aquela que eu julgo que tu te relacionaste mais, mas depois tem o modelo LTDA, o antigo LTDA, que agora é LTD, Long Term Development Athlete, ok? E são 2 visões diferentes deles, completamente diferentes. Uma para a performance, outra para o sistema educativo. Sua vez, nas terras do tio Sam, o desporto escolar, mesmo que seja high school, e nem que estou a falar a nível de college, university,
Eles têm um modelo elitista, conforme nos disse há pouco, é seletivo. Não vai para o clube da escola ou da universidade quem quer. Vão o business, os escolhidos. o business. E sem falar da parte financeira associada. Bom, ou seja, não é esse o desporto escolar que eu queria para o meu país. Eu quero um desporto escolar inclusivo, democrático, que promova diversidade e que dê a possibilidade às crianças, principalmente aos mais novinhos, de ter acesso a várias modalidades para terem a possibilidade de perceber qual é a modalidade que mais gostam ou aquela para a qual aparentemente possam ter um maior potencial desportivo, se assim o desejarem. E a partir daí, o papel do desporto escolar, o papel do profissional de educação física está em grande parte cumprido porque ajuda a desenvolver, falaste há pouco da literacia motora do professor Carlos Neto, mas se for, por exemplo, a Austrália, tem lá um professor, agora peço desculpa, não me lembro do nome, que tem uma lógica, tem uma teoria muito parecida, que ele chama Building Blocks, ou seja, que está muito associado à literacia motora e à transferência que isso é possível fazer entre modalidades. E, portanto, em Portugal eu gostaria que esse fosse um caminho pelo menos mais claramente assumido, que é a escola é um meio ideal, porque nós temos todas as crianças connosco, todas as crianças, para dar cultura desportiva, dar acesso democrático, dar ecletismo, dar a possibilidade da prática eclética e, no meio disto também, porque vai acontecer, que haja a identificação de eventuais potenciais talentos que possam ser redirecionados para o sistema federado em algumas modalidades, não é? Sei lá, quem é que disse que era o Nuno que disse que era do voleibol? Sim. Pronto. No voleibol nós temos um problema que é um problema genético. Nós somos baixos para a realidade internacional do voleibol. E, portanto, quando nós temos na escola uma menina que até pelo facto de ter crescido muito rápido, é descoordenada, porque tem que ser descoordenada, porque cresceu muito rápido, porque não teve tempo ainda para que o seu sistema nervoso central se adaptasse àquela realidade de um corpo grande, desmesurado, que todos os dias cresce um bocadinho e que é preciso reaprender a utilizá-lo. Se chegarem à beira de um treinador de voleibol, eu tenho a certeza que dei-me as altas que eu ensino a jogar, uma baixa eu não ensino a crescer. E, portanto, é exatamente isto que o desporto escolar também pode contribuir. Não é só a questão desportiva, mas também é facto de nos associarmos àquilo que é o interesse das federações, e daí o que eu vos quero dizer é que não estou a excluir ninguém pelo facto de dizer que é uma ferramenta educativa do desporto escolar. O que eu acho é que precisamos de clarificar e, ao clarificar, saber exatamente qual é a nossa função, qual é o nosso papel e deixar a parte da performance, porque também vamos ser honestos, eu não sei quantas horas semanais existe na Madeira na prática do desporto escolar. É 3, como no continente? São 4 horas, mais a hora extra ao sábado. A competição, mas as competições não são todos os fins de semana. Não, mas são mais ou menos pedimos 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas. Ao longo das 35 semanas de aulas? Sim. Existem 17 semanas de competição? Menos. Depois vai variar em função do escalão e da modalidade. Do escalão e do desenvolvimento, ok. Mas digamos, uma vez por mês. Que tem competição uma vez por mês. Cada equipa, cada escalão, uma vez por mês. É capaz de ter. Ou seja, até nisso nós não conseguimos competir com o federado, porque o federado tem competição ao longo de uma época desportiva. Exatamente, sim. Até nisso o caminho é errado, porque, e pelo menos naquilo que é a minha realidade do desporto escolar aqui no continente, o custo associado à prática interescolar, portanto, entre escolas, é de tal maneira megalómano que é impraticável assegurar financeiramente isso. Eu posso-vos dizer que há 10 anos atrás eu trabalhava no desporto escolar, na coordenação local do Porto, e um autocarro ao fim de semana para fazer a deslocação de uma equipa custaria, e entre o Porto e Póvoa, que são 35 km, custaria 150 euros. Hoje em dia,
não se arranja isto por menos de 400. Pois. E aquilo que é o orçamento operativo, operacional do desporto escolar, não aumentou na mesma ordem de grandeza. Bem Exatamente. pelo contrário. Portanto, isto é impraticável. E a realidade vai-nos bater à porta. O que eu acho é que nós estamos com tempo para tomar as decisões certas, com calma e ponderadamente, do que sermos forçados por uma questão financeira de tomar decisões que vão deixar de ser difíceis, porque deixam de ser decisões, porque a realidade vai imperar naquilo que é a capacidade operativa. E, portanto, eu sinceramente acho que daquilo, e resumindo um bocadinho daquilo que eu vos falei antes e até agora, nós temos que olhar para o desporto escolar como uma ferramenta pedagógica educativa de oferta diversificada para uma prática atlética, preferencialmente dentro da escola. Nós, por exemplo, este ano, já no ano passado, peço desculpa, no último ano letivo, os infantis A, que são aquelas crianças e jovens que estão entre o 3º, 4º e o 5º ano, elas, para nós, a competição para elas só pode ser interna. Não há competição externa em formato de grupo-equipa. Porque não faz sentido nestas crianças fazer ou valorizar a competição formal. Não é isto. Estas crianças e estes jovens querem encontros, eventualmente. E o resultado é o que menos importa. E provavelmente eles é que estão mais certos que nós. Exatamente. Eu concordo perfeitamente. Concordo perfeitamente com essa posição e penso que é o caminho que nós temos que tomar daqui para a frente. É de valorizar e reduzir o número de competições externas, pontualmente, eventualmente, como nós fazemos aqui na Festa do Desporto Escolar, ter aqui uma grande competição externa, interescolas, e reunir todas as equipas das várias modalidades e, possivelmente, apostar cada vez mais nas atividades internas, nas competições internas que já existem, mas então reforçar ainda mais e aumentar a competição internamente, porque penso que vamos ter mais resultados. Desafios aí. Tu já colocaste aí um problema que também é daqui, que é o problema das instalações desportivas. O problema das instalações desportivas é altamente castrador naquilo que é a organização interna de uma escola, principalmente se não houver orientações claras quanto à construção dos horários, seja horários dos meninos, das crianças, das turmas, seja os horários dos próprios professores. E a parte desportiva, à semelhança do que acontece com outras disciplinas que têm instalações específicas próprias, por exemplo, os laboratórios de química, é um bom exemplo. Elas têm que ser muito bem geridas e não é possível, no meu entender, haver horas vagas nestas instalações. Se houver horas vagas nestas instalações, significa que houve outros valores que superaram o interesse da construção num horário equilibrado. E não quero com isto acusar ninguém. Quero dizer que é um desafio para as escolas se organizarem internamente para que haja efetivamente um lugar onde coincidam 3 coisas. Professor disponível, alunos disponíveis, instalações disponíveis. E isto é uma trilogia que tem que ser garantida, sempre que possível. Eu conheço realidades em que de todo é impossível, atendendo ao número, há escolas que estão sobrelotadas com o número de alunos, com turmas sobrelotadas também. Principalmente em alguns centros, e, por exemplo, uma situação recente em Portugal tem a ver com o número de imigrantes em muitas escolas. É verdade que há escolas que, mesmo que queiram, não conseguem ter, por exemplo, blocos livres. Mas há boas práticas, há escolas que os conseguem. E se conseguem fazer, está bem. Vou dar um exemplo. Nós, conhecendo às vezes a realidade de várias escolas, conseguimos fazer aquilo que podemos dizer de um mapeamento de boas práticas. E se nós tivermos um mapeamento de boas práticas, conseguimos fazer a outra parte que se deve fazer quando se identificam boas práticas, que é disseminá-las, mostrá-las aos outros. Porque aquilo que se passa na escola do Nuno pode até nem ser 100% replicável na minha, mas pode ser em parte replicável na minha, ou pode ser adaptada àquilo que é a realidade da minha escola. E vou dar um exemplo. Há escolas que olham para o grupo do desporto escolar, um determinado grupo de um escalão, género, modalidade, e olham para esse grupo como se fosse, imaginem, tipo uma turma de moral. O que é uma turma de moral? É uma turma por ano letivo, que é constituída por alunos de várias turmas. Então, naquele tempo, naquele espaço, é coincidente o professor disponível,
uma sala disponível e alunos oriundos de várias turmas disponíveis para constituir uma única turma de educação moral, religiosa e católica. Isto, algumas escolas replicaram naquilo que é o desporto escolar. Num determinado dia, que pode ser à primeira da manhã, pode ser a meio da manhã, pode ser ao fim da manhã, ao longo do dia, não necessariamente só ao final do dia, para organizar os treinos do clube, neste caso o Clube Desportivo Escolar da escola. E isto não é possível em todas as escolas, eu sei que não é possível, mas será possível em muitas escolas, desde que haja vontade para o fazer. Pois, é assim, nós na nossa escola temos a sorte de conseguirmos ter a direção do nosso lado e que percebe a importância do desporto e a importância do desporto escolar, e por isso eu faço parte, ou ajudo e colaboro na realização dos horários, de forma que os horários do desporto escolar se vão mais ao encontro dos alunos e consigam ser mais abrangentes, de forma a conseguir captar melhor os alunos. Nos nossos horários dos treinos do desporto escolar são a hora do almoço. Podem pensar, mas a hora do almoço não é uma hora boa para estar a fazer treinos. Mas nós temos alunos da parte da manhã e temos alunos da parte da tarde. Os alunos da parte da manhã saem à 1h15 e os alunos da parte da tarde entram à 1h30. Por isso nós conseguimos apanhar, colocamos os treinos ali na hora do almoço antes deles irem para as aulas ou depois de saírem das aulas. Garantido sempre a hora do almoço na nossa escola tem sido das melhores estratégias, porque nós se colocarmos, e já tivemos essa experiência, um dia sem aulas à tarde só para ter treinos do desporto escolar, o que acontece é que a nossa realidade aqui no Funchal, principalmente aqui no Funchal, eu sei que isso em escolas fora do Funchal, nas zonas mais mais periféricas, esta experiência funciona bem, nas escolas do Funchal não funciona. Porquê? Porque os alunos e os pais, quando recebem os horários da escola e veem uma tarde livre, vão marcar nessa tarde vão marcar todas as explicações, todas as academias de línguas, todos os apoios, e os alunos vão para o desporto escolar, não vai ninguém, porque cada um vai à sua vida, e nós já tivemos essa experiência há uns anos e tivemos que abandonar, tivemos que voltar outra Carlos vez. Neto diz exatamente ao contrário, é o tempo para brincar, não há. E nós somos herdeiros desta lógica de escola, que é a escola a tempo inteiro. E, portanto, quando não há uma escola a tempo inteiro, as famílias sentem necessidade de encontrar outras formas para que as crianças não tenham o mesmo tempo para mais nada, a não ser trabalhar. São pequenos trabalhadores, é o que eu costumo dizer. E isso é altamente limitativo, mas isso é uma questão cultural e, portanto, também não me parece que seja uma alteração fácil de fazer. Agora, por exemplo, nós aqui no continente, no interior, imaginem-se, fazer treinos do desporto escolar após as atividades letivas, quando isso acontece, é só para os alunos perto da escola, porque todos os outros têm os transportes escolares, que é o único meio que os leva de volta para a casa das suas famílias. Portanto, ou a escola acontece até àquele momento, ou depois também não há tempo. E isto, Nuno, é exatamente aquilo que eu disse antes, ou seja, há uma boa prática que é identificada, pode não ser replicável noutras escolas, mas às tantas noutras é. Ou seja, as escolas têm também contextos e circunstâncias que se transformam em realidades muitas vezes extremamente diferentes entre si, e aquilo que resulta numa não resulta noutras, e portanto... Vou interromper, porque a conversa está a fluir, e quando está a fluir eu não sequer me meto, só me deixo ficar para trás e vou tentando ouvir e aprender. A adaptação e a contextualização à realidade local, que é o que está a falar, e dar uma autonomia à escola, que é importante. Vamos continuar. Tudo bem, mas temos aqui um compromisso publicitário que eu peço a vossa atenção. Voltamos com este tema e também queria pôr o tema do desporto federado e do desporto escolar. Aqui uma série de situações que vocês falaram que tenho em dúvida, fiquei com um ponto de interrogação ainda maior e queria ver se vocês me conseguiam responder em relação a esses pontos de interrogação. Portanto, vamos lá.
Voltamos então ao programa com o nosso patrocinador Restaurante Sol Poente. Quando o Rui estiver aqui à beira-mar, tomar uma cerveja e numa comida apetitosa. Gosto muito de peixe, sou amante de mais virado ao peixe, ali é algo espetacular. Voltando ao nosso tema, não sei se querem continuar, se querem responder às minhas questões que eu tenho aqui, que fiquei ainda muito mais... Eu acho que é melhor irmos às questões, Pedro. O Nuno também... Vai-se avançar, avança. Ok, então é a relação ao desporto federado e ao desporto escolar. No desporto escolar, verificamos que temos os recursos humanos, portanto, e os recursos materiais. Temos os professores, muito bem capacitados, formados, em que o próprio federado vai buscá-los. E nas instalações, temos todas as instalações, por que eu conheço, tanto nos Açores como na Madeira. No caso dos Açores, há até uma briga entre instalações e neste momento há uma questão de as recuperar. Uma discussão do momento. E temos os horários que os próprios clubes, os próprios desporto federado, queixa-se muito de não ter os horários de acordo com aqueles atletas de rendimento que queriam adaptar consoante esses atletas de alto rendimento. E nesta questão então, não é possível fazer aqui algo paralelo, em que tivesse um 2 em 1, uma carreira para o federado dentro da escola e uma carreira para a inclusão noutro aspecto. Portanto, um desporto para todos na escola e um desporto mais para o rendimento. Era possível convergir isto por causa destes problemas todos que saltam aqui à vista? Para quem é que é para o Nuno, é para mim? É para o painel. Eu posso dizer, aqui no continente existe um projeto dinamizado pelo professor Vítor Pardal, que já tem largos anos, que são as escolas UAR, são as escolas de apoio, unidades de apoio ao alto rendimento. E isso é capaz de dar resposta a muitas destas preocupações, principalmente das nossas crianças e jovens, quando estão em caminho para o alto rendimento, ou já estão no alto rendimento, e que necessitam de um determinado tipo de apoio, de forma a que não se verifique drop-out académico, ou, inclusive, drop-out desportivo, porque quando confrontados com uma escolha, alguém vai ficar a perder. E a ideia é que haja uma conciliação através da dotação da escola de um conjunto de recursos, desde recursos humanos a recursos materiais, que permitam que estas crianças e jovens sejam atletas e estudantes. Portanto, o binómio a funcionar. São atletas quando estão nos clubes e são estudantes quando estão na escola, mas a escola tem um elevado grau de sensibilidade à sua condição de atleta. E quem não conhecer esse projeto, eu aconselho sinceramente a ir procurar informação, porque é algo que, de qual Portugal está muito à frente e acompanhado naquilo que é as carreiras duais, e não estamos a falar de ensino superior, porque os UAR só estão a entrar no ensino superior, julgo, a partir deste último ano letivo. Já existiam no sistema básico e secundário em Portugal. É uma aposta clara daquilo que é o Estado português na tentativa de dotar as escolas de meios para que possam acompanhar de uma forma muito mais efetiva estes jovens atletas estudantes. Outra coisa é o paralelismo de escolas desportivas. Não sei se foi isso que o Pedro quis dizer ou não, mas essa realidade já existiu noutros países, inclusive em países da Europa, por exemplo, a Suécia, e os resultados não são muito positivos. Ou seja, acaba-se por entrar numa lógica de especialização precoce com jovens que, além dos treinos que têm no clube, acabam por ter uma dotação desportiva acrescida dentro e no contexto escolar, e isso não se traduziu naquilo que foi um
alguns estudos de follow-up desta opção política, não se traduziu em melhoria do rendimento internacional das diferentes modalidades e das diferentes equipas nacionais suecas. Ou seja, não parece haver evidências, pelo menos científicas, de que isso é uma aposta positiva. Bem pelo contrário, foram identificados até situações de limite naquilo que se relaciona com a saúde mental dos jovens que sentiram demasiada pressão quando condicionados nesse tipo de escolas. Eu não sei se foi isto que o Pedro quis dizer, lembrei-me que foi desta realidade que, entretanto, o governo sueco alterou, deu-lhe outra roupagem, uma lógica um bocadinho diferente, para que não fosse algo tão efetivo e tão duro do ponto de vista de formação das suas crianças e jovens. Em Portugal... Eu penso que o que eu estava a falar era um pouco como o Canadá está a fazer, com a barreira muito bem distinta mas dentro da escola, que é... E o que nós temos, por exemplo, na Madeira, que é que privilegiamos aqueles que não têm oferta ou que não lhes dão essa oferta lá fora. O desporto escolar, de uma forma inclusiva, dá a oferta na escola. Portanto, os permite que eles façam o desporto sem qualquer preocupação de qualquer resultado, simplesmente pelo crescimento deles na sua formação plural. Nós queremos ganhar, que as nossas crianças criem hábitos de vida saudáveis e que assumam o desporto como parte integrante da sua vida. E quando digo desporto, não estou a falar só de desporto numa lógica competitiva, definição, o desporto como o chapéu daquilo que é a atividade física, daquilo que é a competição informal, descontextualizada, até não estruturada. Portanto, tudo isto é válido. E nesse sentido eu concordo. Eu acho que o modelo canadiano é muito interessante. Acho que, à semelhança, outro país anglo-saxónico, a própria Austrália, também já teve alguns projetos muito engraçados. Por exemplo, em Londres, peço desculpa, no Reino Unido, quando dos Jogos Olímpicos de Londres, houve um programa prévio que depois se prolongou pós-Jogos Olímpicos, que deu alguns resultados, e pelo menos enquanto teve o financiamento adequado. E claro que depois, em último caso, nós estamos sempre a falar daquilo que é necessário, que é para sustentar este tipo de projetos. Obviamente que é sempre necessário um investimento mais ou menos significativo por parte dos diferentes Estados. Mas sim, e eu sinceramente acho que nós em Portugal temos condições para o fazer. Acho que não é preciso sequer haver uma ruptura. Reparem, eu creio que grande parte das coisas que eu vos disse aqui é senso comum. Portanto, nós que trabalhamos na área do desporto, principalmente pelo que eu percebi também na área educativa, na área escolar, concordamos com isto. E quando eu falo com imensos colegas de norte a sul de Portugal, também não vou dizer que há uma unanimidade, claro que ela não existe, mas que existe uma clara maioria que aceita ver o desporto escolar nesta perspectiva, nesta ótica e com estas lentes, que é um desporto escolar que não vise, que não tenha como fim a competição, mas que utilize as diferentes competições como meio para atingir os fins educativos, juntamente com os outros, que é o sistema federado. Portanto, sinceramente acho que estamos num ponto de viragem, existe vontade, existem condições, há sensibilidades, queremos é que o futuro chegue rápido para começarmos a tirar os proveitos destas apostas que eu considero positivas e que podem dar outra roupagem àquilo que é a preocupação. Para mim, eu olho sempre para a criança e para o jovem. É esse o último elemento, o último elo de toda a cadeia e aquele que é o mais importante, que é o que é que eles ganham com isso, o que é que eles beneficiam com isso do ponto de vista individual e depois o que é que nós, enquanto sociedade, enquanto país, beneficiamos com essas apostas. Eu estou aqui a pôr ao lado, e depois o Nuno pode responder também à questão, que é, no contexto açoriano, que eu também viver lá, os problemas que surgem, que são à parte da escola, mas que a escola também paga, entre aspas, quando
há a questão dos professores, a questão dos transportes, portanto, uma série de questões que eu coloco aqui, que às vezes são transversais à escola, a escola também tem um custo elevado para resolver essas situações. E passo então a mesma questão ao Nuno, saber a opinião dele. Pois, aqui, nós, vendo a nossa realidade aqui na região autónoma da Madeira, nós temos aqui, como no continente também, temos aqui duas situações bem distintas, que são as escolas que ficam dentro do urbano, do Funchal, e as escolas que são do rural. As escolas que são do rural, as ofertas desportivas, as ofertas de clubes, as ofertas de modalidades federadas são praticamente escassas. E os alunos fora da região daqui da grande cidade, ou para praticarem desporto, só tem uma hipótese, é no desporto escolar. Porque há muito poucas modalidades, muito pouca oferta de todas as modalidades e a única opção que eles têm é no desporto escolar. Se o desporto escolar não consegue oferecer isso, eles não têm outras opções. No Funchal, para a mesma modalidade, eles conseguem encontrar 2, 3, 4, 5 clubes para a mesma modalidade dentro do Funchal. Fora do Funchal, há muitas localidades que não têm um clube de uma modalidade. Conseguem encontrar algumas modalidades, mas são específicas. E penso que a dificuldade, quer dos transportes, quer das instalações, por um lado, aqui no Funchal é uma realidade, por outro lado, nas escolas fora no campo, é uma realidade completamente diferente. Por isso, nós conseguimos ver escolas fora do Funchal com equipas de modalidades coletivas, onde se vê ali muita dedicação, porque eles não conseguem encontrar outra modalidade sem ser no desporto escolar. E aqui no Funchal, eles muitas vezes começam no desporto escolar na escola e depois acabam por optar por se federar para ter uma consistência maior, uma competitividade maior, uma regularidade dos treinos e das competições maior ainda. E é isso que eu vejo aqui. A nossa realidade é esta. Eu, antes de vos pedir, portanto, a questão dos vossos, a vossa análise pessoal, estou aqui a passar aquilo também que é do desporto escolar, e no caso do Horácio Bento Gouveia, aquilo que é algumas das atividades que se faz na escola, e portanto, estas atividades que também internamente fazem a própria dinâmica e a própria captação dos nossos alunos para a prática desportiva, que é a essência do desporto escolar. Chegando agora, e tínhamos mais temas para abordar, mas chegando agora ao tema, a pergunta final, visto que já temos uma hora de programa, queria saber da vossa parte, que é a pergunta que fazemos a todos os convidados, dentro daquilo que é o vosso contexto, e da vossa experiência e da vossa história, qual era o conselho que dariam a alguém que nos está a ouvir lá no estrangeiro ou cá em Portugal, como professores, como educadores, como coordenadores, que pudessem levar para a sua vida? Mas relacionado com o desporto escolar? Relacionado com a vida, com o desporto escolar, com aquilo que vocês acham que é relevante na vida, no desporto filosófica, Pedro. A existência da vida, não é? É uma pergunta fundamental, porque cada um de nós temos algo a dar e nessa perspectiva podemos deixar alguma coisa neste mundo para que os outros possam aprimorar, usar, como tu referiste, são boas práticas e a gente quer, em vez de ser as escolas, as boas práticas das pessoas.
Senti-me aqui no programa do Daniel Oliveira que na pergunta final o que é que dizem os teus olhos? Exatamente. Estou na brincadeira. Não. Ou o coração, ou neste caso eu acho que nós passamos cá há pouco tempo e não temos que deixar marcas na sociedade, mas temos acima de tudo que ser felizes, porque se formos felizes, os outros que estão connosco de certeza que vão ser felizes também. Eu acho que o desporto pode contribuir um bocadinho para isso, o contexto educativo pode contribuir um bocadinho para isso. A escola é um meio singular, único, que deixa sempre uma marca indelével em todos os percursos de todas as nossas crianças e futuros adultos. Quem de nós não se lembra de episódios que se passaram na escola, que não necessariamente dentro da sala de aula, mas fora da sala de aula, com os colegas, com os amigos e, quem sabe, em momentos, alguns com momentos desportivos em contexto escolar. Portanto, se tivesse que resumir a uma frase muito simples não sei de quem é a frase, mas não é minha, certamente é: façam o favor de ser felizes. Muito bem. Nuno. Bem, com esta pergunta e esta resposta filosófica é difícil agora ultrapassar. Não é preciso ultrapassar, é só dizer. Eu aceitei o repto do Pedro, que é deixar fluir. Como o Rui estava a dizer, também partilho da mesma opinião. Somos uns agentes de felicidade dos alunos e das pessoas e sabemos que muitas vezes marcamos a vida dos nossos alunos e dos nossos atletas e deixamos marcas e esperemos que essas marcas sejam positivas e que sejam felizes e que não sejam negativas e que a gente faça a diferença muitas vezes na vida dos nossos alunos e dos nossos atletas e que eles olhem para nós como exemplos e que sejam felizes também futuramente, e atletas e que pratiquem desporto e que sejam saudáveis acima de tudo e que partilhem a saúde, uma boa alimentação, um bom estilo de vida, o companheirismo com os colegas e que isso seja a nossa missão também, de fazer essa partilha para os nossos alunos e que eles sejam boas pessoas no futuro, melhores pessoas ainda do que já são. Muito bem. Então estamos a chegar ao fim do programa, agradecendo desde já a vossa colaboração e agradecer também a partilha a excelência do conteúdo e das histórias que trouxeram-nos cá ao programa. Foi um programa diferente, muitas das vezes são temas que são alheios ao sistema desportivo, portanto o sistema desportivo fica consumido por outros temas mais mediáticos e mais... e que nos entra pela casa dentro quase diariamente, mas quem está no terreno, quem está com jovens, crianças, os alunos, o futuro da nossa sociedade, sabe que isto é um tema que podemos deixar um grande impacto, como disseram agora no final, e esse impacto pode ser significativo depois para todos nós, para o nosso coletivo. Mais uma vez, um muito obrigado para este programa, deixando depois nas vossas mãos aos nossos ouvintes, espectadores, e lembrando que a partir de amanhã, na Rádio Diaspora Media Group, Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena, Rádio Assas do Atlântico, Rádio Audiência, Rádio Estádio, Pama Mídia, da Portuguese Channel e a Televisão Portuguesa Califórnia, de Rádio Portugal USA. Tivemos hoje, na excelência do conteúdo, a coordenação do desporto escolar, tanto no continente como nas ilhas. Nuno Rodrigues, coordenador do desporto escolar da Escola Horácio Bento Gouveia, e Rui Machado, coordenador nacional do desporto escolar. Hoje o meu muito obrigado e... portanto, agora a mensagem final e de saída é vossa, para quem nos está a ouvir. Nada, agradecer, Nuno, e agradecer, Pedro, muito obrigado por este momento de partilha.
e aos nossos concidadãos que estão dispersos pelo mundo, na diáspora, um cumprimento especial, porque se nos estão a ouvir é porque têm um sentimento muito forte pelo nosso país. Muito obrigado. Também queria dar um grande abraço aqui ao Rui e ao Pedro e a todos os nossos ouvintes, espalhados pelo mundo todo, daqui diretamente da Madeira, e possivelmente muitos deles são madeirenses. Um abraço daqui da Madeira e cumprimentos para toda a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. 1, 2, 3, 4. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.